Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, eu vou fazer esse vídeo rapidinho para comentar algumas situações das respostas da lição 5, essa que eu passei a correção. Sobre aquele exercício de classificar se a transformação era física ou transformação química. Então, pessoal, eu fiz a correção, né, das atividades que vocês me enviaram e eu fui anotando qual que vocês mais erraram, quais que vocês mais erraram. E aí, a partir disso, eu falei, eu preciso comentar com eles, porque foram as que vocês tiveram mais dúvida, tá bom? Uma delas é essa aqui, ó. Acho que vai sair ao contrário, porque dá o efeito de espelho, né, na câmera, mas tudo bem. Enchimento de bexiga. Qual o material aí que a gente estaria analisando? A bexiga. Então, um balão, uma bexiga, ela é feita de borracha, o material ali é a borracha. E a gente vai encher de ar ou gás ou qualquer outro gás, né? Então você tem, o que você tem antes e o que você tem depois? Antes você tem a borracha da bexiga e o gás que você vai colocar ali dentro. E depois da bexiga cheia, continua a borracha, só esticada. Mudou o material? Não, continua a borracha. E o ar, por exemplo, você encheu uma bexiga, soprou de ar. O ar deixou de ser ar ou continua sendo ar? Continua sendo ar, não é? Você só colocou o ar dentro da bexiga. Então, não houve transformação de material. Houve transformação do estado dele. A bexiga estava encolhida e ficou esticada. E o ar estava fora e foi para dentro da bexiga. Então a transformação é física. A transformação física é quando continua sendo a mesma substância. Vamos para a próxima. A próxima é obtenção de sal. Essa aqui, muitos erraram também, então eu vou comentar, tá bom? Fica ao contrário, né, a imagem. Sal. Nosso sal de cozinha, né? Então tava lá a situação: obtenção de sal das salinas. É chamado de salinas a indústria, né? O local, a refinaria da onde tira o sal do mar, né? Então o sal que a gente consome, ele é retirado do mar, da água do mar. E aí é um processo de separação de uma mistura, porque a água do mar é uma mistura de materiais, né? Vou falar os mais simples, tem o sal, tem a água, tem areia e tem outros materiais misturados ali, que vão indo para o mar e acaba misturando o desgaste das rochas, os, os dejetos dos animais do mar, enfim, dos animais e dos vegetais. Qual que é o material em questão aí? O sal. Tirar o sal da água ele vai deixar de ser sal, né? O sal, então como que eles fazem? Eles colocam a água do mar em piscinas, pega um pouco da água do mar. Normalmente as salinas é próximo ao mar, né? Então eles colocam a água do mar em piscinas e deixa a água evaporar. Então a água vai evaporar. Mesmo se o material fosse a água, evaporação de água é transformação física, né? Só tá mudando de estado físico, não tá deixando de ser água. Voltando às piscinas de água salgada, a água evapora, o sal fica no fundo da piscina. Esse sal ainda está misturado à areia, misturado a outras substâncias indesejáveis. Então aí vai passar pela refinaria, eles vão lavar esse sal, separar. Mas em algum momento o sal deixou de ser sal ou continua sendo sal? Ele era sal quando estava misturado à água. E esse processo só vai retirar o sal da água, vai separar o sal da água e de outros materiais, mas não deixou de ser sal. Então é uma transformação física, porque ele estava de uma forma misturado à água e a outras coisas e depois ficou, vamos dizer assim, limpo. Ficou ele sozinho, só o sal puro, certo? Então é uma transformação física e alguns alunos tinham colocado transformação química.
A transformação química só ocorre quando tem mudança de material, muda, transforma em outra coisa, em outro material. Vou dar outro exemplo. Outra coisa que eu quero que vocês se acostumem, até mesmo quando vocês forem para o ensino médio estudar química, eu ainda estou falando com vocês, eu falo muito materiais, para vocês entenderem, né? Então, sal é um material. Qual outro que eu tinha falado? A bexiga, o material da bexiga, borracha, né? Mas eu vou começar a falar substância. Substância é a mesma coisa que material. Então, eu posso falar o material sal ou a substância sal. Então, quando vocês ouvirem falar em substância, nada mais é do que qualquer coisa que você queira chamar de substância. Ah, o papel é uma substância? Depende. Numa conversa entre químicos, qual substância você vai utilizar? Ah, papel. Tá? Então, outro exemplo que o pessoal errou bastante, que vocês erraram, prego enferrujado. E esse exemplo tinha no texto que eu passei para vocês, né? Então, de qual material é feito o prego? Normalmente de um metal. No caso aqui, ferro, poderia ser ferro, né? O ferro enferruja. Eu poderia ter colocado não prego enferrujado, poderia ter colocado também, um pedaço de ferro. Também seria um objeto, um material. A substância analisada está sendo ferro. Então, o que acontece? O ferro, em contato com oxigênio, ele vai se misturar, né? Os átomos de ferro vai se misturar ao oxigênio e vai virar ferrugem. Não é mais ferro nem oxigênio, mistura e vira ferrugem, vira outra coisa. Como que o ferro tem contato com o oxigênio? A gente tem átomos de oxigênio tanto no ar como na água. Então, ferro com água vira ferrugem, ferro em contato com o ar também enferruja com o tempo, tá? Na água enferruja mais rapidamente, mas no ar também. Então, mistura ferro com oxigênio, vai virar outra coisa, vira ferrugem, que é uma outra substância. Então, nesse caso, é transformação química, tá? Porque vira outro material, outra substância. Outra questão que deu para, acho que o pessoal se confundiu bastante, foi essa aqui, ó. Detergente na gordura. Então, detergente nada mais é do que sabão, né? Sabão, detergente, sabonete, shampoo, sabão em pó, tudo é o mesmo princípio, é feito dos mesmos materiais. Um é mais cheiroso, outro não, outro tem um sabão mais fraquinho, com hidratante, outro não, mas é tudo sabão, tá? Mas aí, vamos pensar no detergente quando a gente tá lavando louça, que você vai lavar uma panela engordurada, né? Não adianta, tem coisa que você vai passar uma aguinha que até limpa mais fácil, sem sabão, sem detergente. Mas gordura não, gordura tem que ser o detergente. O sabão, o detergente, ele tem uma propriedade que quando ele encosta na gordura, ele gruda. Como assim gruda? É porque acontece uma ligação química ali e forma uma outra substância, que é aquela espuma que a gente vê junto com a gordura. A gordura deixa de ser gordura ali, né? Há uma transformação. Não, acontece uma mistura, uma ligação química entre o detergente e a gordura. Quando aquilo ali misturou, você não tem mais detergente e nem só sabão, você tem os dois grudados ali ligados. Tanto que quando você passa a água, vai embora os dois juntos. Você não consegue separar mais. Vira uma outra substância, aquela espuma, né? Então é gordura com o detergente ligado, né? Que vira outra coisa, o que a gente conhece por espuma, aquela espuma suja e vai embora. Então ali acontece uma transformação química, que ocorre ligação entre os átomos formando outra molécula. Forma aquela espuma junto com aquela sujeira e leva embora, tá? Então, para diluir gordura é só sabão mesmo, só detergente, não tem como lavar de outra forma. Porque tem outras sujeiras que ela vai embora com a força da água. Sabe quando a gente vai lavar o quintal, por exemplo, que você vai empurrando, ou você joga o balde de água com força,
ou você vai com a mangueira. Então você não está diluindo aquela sujeira, você está empurrando, você está usando a força da água, a força daquele material, né, que você jogou com força. É diferente. No caso da gordura, não. A gordura, ela acontece uma ligação química ali, transforma naquela espuma suja que é uma outra substância, tá? Então a transformação aí é química. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Depois eu fiquei pensando, né? Como vocês não. Os alunos que fizeram essa atividade no presencial comigo, eu estava lá, eu dei algumas dicas, né? Eu expliquei, é diferente se a gente tivesse fazendo em sala de aula. Aí eu sei que eu tenho alunos que estão me acompanhando principalmente pelo Google Classroom, alunos bons que fazem toda a atividade, que depois eu fiquei pensando, fica difícil mesmo sem a minha explicação, né? Então teve alunos que tirou 8, tirou 9 nessa atividade porque teve um pouquinho de erro. Mas olha, não se preocupem que depois, se você tirar nota alta nas outras atividades, que essa foi só a primeira atividade, né, do bimestre. Depois eu arredondo para 10, né? Porque tem aluno que eu sei que é aluno de nota 10, não é aluno de nota 8, não, tá? Então pode deixar que na hora de fechar a nota eu vou lembrar. Aluno que faz tudo, que mal eu posto a atividade já tá fazendo, tá bom? Eu sei que algumas fica difícil mesmo de vocês saberem, né? Eu entendi isso. Por isso que eu falei, eu acho importante eu fazer esse vídeo para explicar, né? Porque muitos se confundiram, né? Nessas aí de transformação física e química. Apesar de ser fácil você classificar transformação física e química, algumas situações vocês ainda não tinham conhecimento. Fiquem tranquilos, tá? Depois eu vou levar em consideração tudo isso para fechar a nota da média do segundo bimestre. Bom, o último que muitos erraram também é essa aqui. Essa aqui eu acho que se vocês tivessem pensado um pouquinho, vocês não tinham errado. Alguns, né, eu percebi bastante erros nessa. Não dá pra ler, né? Fica ao contrário. Digestão do alimento, tá? Então, pensa. Que material é aí? O alimento. Aí você come, por exemplo, um pão. Ele vai transformar lá dentro do seu corpo. O alimento não acontece transformação lá dentro do corpo, do nosso corpo? Tá. E a transformação é física? Ele continua sendo pão? Uma maçã que você come, o arroz e feijão que você come, ele vai transformar dentro do seu corpo e ele continua, e, por exemplo, a maçã continua sendo maçã. O arroz e feijão continua sendo arroz e feijão. Muitos colocaram que sim, porque colocaram transformação física. Como assim, transformação física? Tá, você come a maçã. O que o corpo vai fazer com a maçã? Ele utiliza os nutrientes no corpo para o que precisa. A gente tem que manter o corpo quente. A gente tem que gastar se locomovendo, a gente tem que gastar pensando, gasta no crescimento do cabelo, gasta no crescimento da unha, na renovação da pele, dos órgãos internos. Então, todo o alimento que você come é transformado nas suas partes do corpo, gasta-se em energia do movimento, do pensamento, do batimento do coração, gasta um pouco em energia, um pouco do alimento, e o que a gente não usa mais é eliminado nas fezes e na urina. Então transformou totalmente o alimento que a gente come, ele transforma totalmente em outras coisas, né? Em pele, em cabelo, em sangue, em várias substâncias. Então, qual é a transformação? Química. Transformou em outras substâncias. Certo, gente? Espero que vocês estejam bem. Até a próxima aula, tá? E quando vocês tiverem dúvidas assim, procurem participar daquela aula que eu marco online no centro de mídia e me pergunta, tá? Porque aí a gente tem aquele momento para tirar dúvida, tá bom? Tomara que depois do recesso, né, que é em julho, quem sabe a gente pelo menos volta. Eu acho que todo mundo, eu não pretendo que volte todo mundo não, mas pelo menos metade da sala, quem sabe, né?
porque todo mundo eu acho ainda muito arriscado, porque vocês não vão estar vacinados, né? Então tá, pessoal, beijo, até a próxima. Fui.